Cunha versus Moro, melhores momentos. Só aqui na TV Antagonista você vê esse compacto do super longo depoimento de Eduardo Cunha. Todo mundo comentou a versão final, mas aqui a gente teve o trabalho de ouvir o depoimento inteiro. Eduardo Cunha chegou chegando. Nem parece alguém que estava preso há tanto tempo. Chegou falando com a autoridade que ele aparentava na época de presidente da Câmara dos Deputados. E com aquele mesmo tom de ameaça, de quem não está falando tudo o que sabe. Vamos ouvir. São fatos que a gente vai se lembrando na medida que a gente é forçado a fazê-los. Quero agradecer essa oportunidade que, infelizmente, a investigação ela não me deu. Talvez, se tivesse me dado, muitos desses esclarecimentos já poderiam ter sido investigados mais a fundo. E ontem foi resolvido um dos grandes mistérios da humanidade. Afinal, Eduardo Cunha tinha ou não tinha conta no exterior? Ali no tete-a-tete, no cara a cara com Sérgio Moro, ele admitiu. Tinha sim, desde 1987. E por que ele disse que não na CPI? Porque não era uma conta, era um trust. E não era bem ele que tinha conta, ele tinha uma expectativa do trust, a mulher dele tinha conta. Enfim, sabe qual é a resposta de Eduardo Cunha? É que não fizeram a pergunta certa. Vamos ouvir dele. A pergunta que me foi feita foi muito específica. E dentro da especificidade da pergunta, no meio de 50 perguntas feitas dentro de uma comissão parlamentar de inquérito, em que era reunida os quesitos de grupos de 5 para eu responder os grupos de 5, e que eu anotava, eu respondi como me pareceu o correto naquele momento. E o correto é que eu não detinha conta. Se tivesse me perguntado se a minha esposa detinha, eu teria falado a verdade. Não me perguntaram. E o senhor, mesmo assim, não entendeu nem pertinente prestar esclarecimento sobre isso na ocasião? Eu entendi que não cabia. Não, a resposta à pergunta que eu tinha que dar é a pergunta que me foi feita. Então, o senhor tinha receio que se o senhor falasse poderia ter consequências? Sobre não é questão de ter receio de ter consequência. Eu fui espontaneamente numa CPI para prestar esclarecimento. Não fui intimado, não fui convocado, não estava sob juramento. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, Vossa Excelência sabe tão bem quanto isso. Consequentemente, eu fui lá e respondi corretamente uma pergunta que me foi feita. Eu não tinha razão nenhuma para dar informação além daquilo que me é perguntado. Nós estamos no mundo da política, nós estamos num processo jurídico. No mundo da política, a gente não fala aquilo que não é perguntado, não dá informação que não seja a informação requerida para o momento que está sendo colocado. Sei. Se alguém tivesse me questionado da forma correta, quem me questionasse, eu responderia da forma correta. Bom, nem parece réu, né? Eu fico aqui pensando esse jeito como ele vai falando, que na política é assim, ditando regras, enfim. Uma coisa que Eduardo Cunha repetiu exaustivamente ao longo desse depoimento e que ele fez questão de citar esse fato 2, 3, 4 vezes quando inquirido por Sérgio Moro, quando inquirido pelo Ministério Público, é que ele não tem nada a ver com a nomeação de Jorge Zelada na Petrobras. E, aliás, que ele não tem nada a ver mesmo com Petrobras. Eu tirei o melhor trecho em que ele quer deixar bem explícito isso. Quem foi o interlocutor foi o Michel Temer e Henrique Alves. A informação trazida pelo Michel Temer e pelo Henrique Alves foi do veto. E o veto foi por causa do processo, segundo que teria um processo no Tribunal de Contas. Se é esse o motivo, não sei. A ficha não teria passado por essa motivação. Como é que entrou o Zelada aí? Aí foi o Fernando Diniz que trouxe o nome do Zelada. Eu não sei lhe dizer como. Foi uma coisa assim, muito rápida, porque havia a convicção do Fernando Diniz que essa nomeação sairia. Então ele teve muito pouco tempo para poder construir uma substituição. Eu não sei como ele fez, como ele conheceu o Zelada, da onde vinha a relação dele com o Zelada. Conheci depois só que ele virou diretor em 2, 3 eventos oficiais, sem nenhuma intimidade, sem nenhuma relação. Ele é uma pessoa muito fechada, inclusive. Então não tive nenhuma relação com ele. As 2 únicas vezes que eu estive na Petrobras, durante meu mandato de deputado federal, foi uma audiência acompanhando a ex-governadora Rosinha, quando o presidente era Gabriele, e uma audiência com a então presidente Graça Forte, levando um prefeito para uma cidade a qual eu era votado, onde era a sede do Compesc, que era Itaburaí. Foram as 2 únicas vezes que eu pisei na Petrobras na minha vida. Eu nunca estive com Zelada em qualquer conversa, dentro da Petrobras e fora da Petrobras. Eu nunca estive na Petrobras tratando de qualquer interesse que não fosse essas 2 vezes que eu lá estive. Agora é o trecho mais importante do depoimento, por quê?
Não para o processo, mas é o trecho em que ele manda um recado que calou fundo no coração do Supremo Tribunal Federal e do governo federal. Eduardo Cunha disse a Sérgio Moro que o presidente da República, Michel Temer, mentiu à Lava Jato. Não somos nós que estamos afirmando, a gente nem sabe se isso é verdade ou não. Isso é o que Eduardo Cunha disse ontem. E ele falou isso para quê? Para mandar um recado. E as primeiras reações já começam a surgir no dia de hoje. A história que ele conta é que o PMDB se rebelou na votação da CPMF em 2007 e que Michel Temer, ao contrário do que afirma, esteve sim numa reunião com o governo para acalmar os parlamentares do PMDB. E a gente sabe como é que parlamentar se acalma nesse país, né? Vamos ouvir da boca de Eduardo Cunha. Eu não tinha essa projeção ou esse poder que querem me atribuir. E de ser o único cara que dá a palavra final, quando o presidente do partido era o Michel Temer, que hoje é presidente da República, o líder Henrique Alves, foi ministro, governador, foi presidente da Câmara, eu tinha personagens como Gedel, como Fernando Diniz, como vários outros, muito mais fortes, como coordenando a bancada. Então eu não tinha essa condição de dar a palavra final por nada. Houve digamos assim, uma revolta da bancada do PMDB na votação da CPMF. Aí, nesse dia, eles chamaram o Michel e o Henrique Alves para essa reunião e acalmaram, aí o Michel e o Henrique acalmaram a bancada e a bancada acabou votando em seguida a CPMF. Mas a resposta do presidente Michel Temer nas perguntas está equivocada. Ele participou sim dessa reunião e foi ele que comunicou a todos nós o que tinha acontecido na reunião, porque não era só o cargo da Petrobras, eram outras várias discussões que existiam entre o PMDB e ele comunicou, estava Fernando Diniz, viu? Bom, Eduardo Cunha quer sair da cadeia. A gente já viu uma das alternativas que ele quer usar, que é mandar esse tipo de recado que ele manda de até, sei mais coisas do que estou contando aqui. Vou falar sobre Michel Temer e posso falar sobre muito mais gente. Esse depoimento cheio de razão, muito corado, muito bem para quem está preso há tanto tempo. Mas, no final do depoimento, ele foi atacar as bases do que é permitido como prisão preventiva no Brasil. Um dos motivos para a prisão preventiva dele é que ele tem dupla cidadania, brasileira e italiana, e tem os dois passaportes. E isso ele diz que não é suficiente para mantê-lo preso, citou inclusive decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, liberando réus que têm dois passaportes, se dispõe a entregar os dois passaportes. Ele quer sair dizendo que a instrução penal acabou, que ele já deu todos os esclarecimentos. Não tocou, no entanto, em outros motivos que levam à prisão preventiva, como coação de testemunhas. É uma acusação que surgiu contra ele ao longo desse processo, embora não tenha sido comprovada. Enfim, vamos ver aí a parte que mais foi comentada na internet do depoimento de Eduardo Cunha. Eu quero aqui alertar que o juízo também tem uma responsabilidade pela minha segurança na medida de demais presos cautelados para essa operação que estão em presídios, misturados a condenados por crimes violentos e até como imputáveis, onde, apesar das condições dignas e tratamento respeitoso, não há o cumprimento da lei de execuções penais, além do que não se permite o contato com os advogados de forma necessária ao exercício da ampla defesa. Eu gostaria de dizer que eu também sofro do mesmo mal que cometeu a ex-primeira-dama Maria Letícia, um aneurisma cerebral. Aproveito até para prestar minha solidariedade à família pelo passamento. O presídio onde ficamos não tem a menor condição de atendimento se alguém passar mal. São várias as noites em que presos gritam sem sucesso por atendimento médico, que não são ouvidos pelos poucos agentes que lá ficam à noite. Gostaria também de dizer que nós estamos com um processo político aqui, onde empresas estrangeiras, eu queria protestar, são poupadas de responsabilização e empresas brasileiras pagam bilhões no exterior, além da perda de mercado. Falo com a autoridade que foi responsável pelo impeachment da ex-presidente da República para defender a legalidade do nosso país. Não é a minha prisão que vai me impedir de poder elencar as minhas opiniões. A própria rebelião de Piraquara foi ouvida por nós como se fosse dentro da prisão. Quer dizer, são situações que não há o cumprimento da lei de execução penal. Mas, enfim, a minha defesa vai... afetando fisicamente ou de qualquer forma qualquer preso dessa operação Lava Jato, certo? Nós estamos atentos aí a qualquer problema que aconteça, mas realmente não aconteceu nada até o momento.
São diversas questões num mesmo pleito e diversas questões que ele coloca que seriam graves. Um aneurisma, há que se fazer mais exames, isso é a ciência, não é achar, deixar de achar. Aproveitou ali para se solidarizar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfim. Segundo o juiz Sérgio Moro, o medo que ele tem de rebelião não se confirma com a realidade dos fatos na carceragem onde ele está. Mas quem vai decidir essa questão não é o Sérgio Moro, é o Supremo Tribunal Federal. Façam suas apostas.